Meus irmãos, a pergunta 109, ela é quais são os pecados proibidos no segundo mandamento. Eu vou ler toda a pergunta aqui, eu acho que é toda ela, a resposta, eu acho que fica melhor. Então, eu vou ler bem devagar. Os pecados proibidos no segundo mandamento são, quais são os pecados proibidos? Estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira culto religioso não instituído pelo próprio Deus. Preste bem atenção no que está escrito aqui. Qual é a resposta? Pecado proibido é estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar culto religioso não instituído pelo próprio Deus. Então aqui é uma afirmação bem importante. Continuando. Fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Eu creio que não temos problema nenhum com isso. Toda a adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela. Fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo o culto ou serviço a eles pertencente. Todas as inovações supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventados e adotados por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto, a simonia, a gente vai ver o que é isso, o sacrilégio, toda a negligência, o desprezo, o impedimento e oposição saiu aqui. As ordenanças de Deus. Agora, irmãos, vamos pensar o seguinte, há todo um contexto nisso aqui. Eu não vou aqui, vou usar a expressão igreja no sentido instituição, para os irmãos entenderem. Havia uma igreja, instituição, eu falo aqui igreja, em que era permitido, eu estou pensando no contexto da época em que a confissão foi escrita, em que existiam imagens de homens dentro do ambiente de adoração. Havia uma outra igreja que não permitia imagens dentro do ambiente de adoração, mas permitia o que eles chamavam de ícones, que eram pinturas que eram colocadas nas paredes dos templos. Havia uma regra para essas pinturas, por exemplo, é que Cristo ficava sempre num plano acima. Todos os outros homens que eram desenhados, pintados, ficavam abaixo de Cristo. Ninguém podia ficar acima dele. Tem até um pintor muito conhecido, acho que é o Greco, que resolveu pintar diferente e teve alguma dificuldade por causa disso. Então haviam imagens dentro de templos nesses locais. Haviam igrejas que no culto eles usavam instrumentos de música, como nós usamos aqui. Havia igrejas que cantavam hinos compostos por pessoas da comunidade, claro, eventualmente obtendo a aprovação de alguém para cantar esses hinos. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, Lutero. Lutero, de uma certa forma, também era músico, e ele compôs muitos hinos, que eram entoados, cantados dentro do templo onde eles prestavam culto. E haviam também quem prestava culto só cantando o saltério, e sem instrumentos. Só salmos sem instrumento algum, ok? E havia poucos, mas havia aqueles em que não havia música no culto, não tinha música nenhuma no culto. Eu estou dando exemplos de culto, porque no final, toda a direção da resposta vai para isso, ok? Então, inclusive para nós que não estamos acostumados, imagine um culto ao nosso Deus em que não há música. Zwinglio defendia isso de forma veemente. Ele entendia que não havia música, que não podia ter música. Bom, então aí eu vou pegar a pergunta, dividir em duas partes aqui. Os pecados proibidos no segundo mandamento. O Gerhard Voss, ele usa aqui umas palavras um pouco diferentes, mas é a mesma coisa no sentido semântico. São inventar, aconselhar, ordenar, usar
e aprovar, de algum modo, qualquer culto religioso não instituído pelo próprio Deus. Eu vou parar por enquanto aqui. Como é que eu sei que um culto é instituído pelo próprio Deus? Qual é a minha fonte para ter essa informação? As Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então, é nas Escrituras que eu vou beber para entender como é que deve ser um culto instituído pelo próprio Deus. Obviamente, irmãos, alguma dificuldade nós vamos ter, porque lembrando que no Antigo Testamento a gente tem uma outra forma de culto. Não que eu tenha que desprezar o Antigo Testamento, não é isso não. Mas ali nós não oferecemos em sacrifício mais cordeiros, não fazemos isso. Nós não temos mais sacerdotes, todos são sacerdotes. Lembram? Sacerdócio universal, que foi um dos pilares da reforma protestante. Não temos mais isso. Nós não temos um sumo sacerdote. Então é diferente. Ok? Que elementos, que informações eu posso extrair do culto lá do Antigo Testamento que seriam válidos para nós hoje? Ok? Então ele coloca aqui inventar, aconselhar, ordenar, usar e aprovar de algum modo qualquer culto religioso não instituído pelo próprio Deus. Esse é o pecado do segundo mandamento. Eu vou só revisar e falar do segundo mandamento aqui. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Fala de imagens de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor Deus, o Deus forte e zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. Lembrando que há um contexto também aqui. A terra de Canaã era um lugar onde haviam, abre aspas, vários deuses, e esses deuses eram representados por imagem. Lembrando aos irmãos uma passagem que talvez alguns, penso eu, compreendam de modo equivocado. Lembra a passagem do bezerro de ouro de Moisés? Quando Moisés foi ao monte e eles pediram a Arão para que fizesse a imagem, seus irmãos, a gente vai ler o texto daqui a pouco, mas preste atenção, na cabeça deles, eles não estavam adorando um Deus estranho. Estão entendendo? Eles estavam adorando o Deus Todo-Poderoso que tirou o povo do Egito. Mas eles resolveram dar uma imagem a esse Deus. E essa imagem era um bezerro. Essa ideia de bezerro, touro, era algo muito comum. A letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela lá no iniciozinho, o formato dela era uma cabeça de touro. E se você pega a raiz da palavra El, e você vai olhar lá, ela começa com essa ideia da cabeça de touro, da força, do vigor. Estou falando da origem da palavra. Mas isso não pode ser feito. Nós não podemos representar Deus com nenhuma imagem. E eles fizeram aquele bezerro de ouro. Ok. Então, vamos lá, vamos adiante aqui. Onde é que está? Miqueias 6, 15, 16. Alguém pode abrir e ler para mim, por gentileza? Miqueias 6, 15 e 16. Aqui, nesse caso, nesse contexto aqui, um culto religioso que não foi instituído pelo próprio Deus. No caso deles aqui, ok? Havia religiosidade. Alguém poderia até dizer, abre aspas, cuidado, eu vou falar de propósito isso. Alguém poderia ser sincero nessa religiosidade, mas isso aqui é pecado, não agrada a Deus, porque é um culto não instituído pelo Deus vivo. Não é referência às Escrituras Sagradas. Então, o povo caiu nisso aí. Olha só aqui, que interessante, 1 Reis 11, 33. 1 Reis 11, 33. Quem achou, por gente, quem achar, pode ler, por favor. Alguns eruditos defendem, preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que é isso que as Escrituras estão dizendo. É interpretação. Alguns entendem que o objetivo de Salomão não era propriamente adorar esses deuses.
mas era uma espécie de facilitar questões políticas. Ele teve muitas mulheres e ele começou a edificar lugares de adoração para cada deus de cada uma delas, a ideia de ter paz com os povos que o cercavam, uma relação amistosa. E nessa tolerância, abre aspas, você vai tolerar, há quem defenda que isso aqui não era propriamente o coração, ele não estava no sentido de coração se curvando propriamente a Astarote, mas era uma maneira de conciliar as coisas, entenderam? Eu já faço uma aplicação aqui hoje. Eventualmente podemos cair, eu vou usar uma palavra dura, numa cilada dessas, para poder ser já uma aplicação, para poder, vamos dizer assim, para conciliar, para facilitar, eu vou abrir mão de um princípio bíblico até, para não criar confusão, para eu ficar bem. Tá? Então, há quem defenda que o Salomão conduziu as coisas dessa forma, e não propriamente que ele estivesse adorando aqueles deuses lá. Não era bem isso, ok? Porque aqui, o foco dele aqui é mais com relação ao culto. Ele diz outra coisa aqui, ele continua, eu vou até adiantar, tolerar uma religião falsa. Olha que coisa, ele está dizendo o seguinte, nós devemos ser intolerantes. E hoje você dizer que alguém é intolerante, você está ofendendo, você está, abre aspas, xingando a pessoa. Mas quando você tem convicções, não que você vai ser uma pessoa grosseira, mal educada, mas você vai ser intolerante quando você tem suas convicções. Você não vai tolerar. Agora, deixa eu só colocar uma coisinha, irmãos, preste bem atenção. A diferença básica entre como é o culto reformado, por exemplo, e o culto luterano. A ideia aí tem advogados aqui. Vamos lá. A ideia do culto reformado, só o que está escrito na palavra. Só pode o que está escrito na palavra. A ideia do culto, por exemplo, luterano, o que não está escrito, o que não é proibido na palavra, pode. Aí você fica, eu não estou só colocando para os irmãos, entenderam? A visão de se as escrituras não proíbem, ok? Então eu posso usar como elemento de culto. É uma visão. Outra visão, só como elemento de culto que está nas escrituras. E aqui eu vou dar um exemplo para os irmãos, preste bem atenção. Calvino, se a gente olhar Calvino, na ideia do Calvino, só poderiam ser entoados salmos e sem instrumento musical. Então, nós entoamos somente salmos sem instrumento musical, estou dando um exemplo. Como é que alguém vamos dizer assim, abre aspas, né, do lado dele vai olhar para nós? Vamos pegar um outro exemplo, Zwinglio, sem música. Era o entendimento dele, que nas escrituras não tem música, e nós temos música. Como é que daquele grupo do Zwinglio olha para nós? Eles têm música. Já os luteranos, é muito mais parecido com o que a gente tem aqui. Essa ideia de elemento do culto com a música do jeito que nós fazemos está mais para Lutero, do estilo de Lutero. Eu estou colocando as coisas para os irmãos entenderem como isso é bem... Não é complicado, diga. Ixi, por isso que eu disse que era uma coisa complicada. Que pergunta difícil. Eu não ouso falar, porque eu penso que quem tem que falar é o ministro. Eu tenho as minhas convicções, depois eu converso baixinho com o Rafael. Eu tenho as minhas, mas aqui eu não vou falar, entenderam? Mas eu estou colocando para os irmãos como a coisa é complicada. É bem complicado. Ok? Diga. Não, aí calma lá. Não, tudo bem. Eu estou dando exemplos, mas... Tá ok. É porque você vai para cultos, abre aspas, cultos de igrejas, novamente usando aquela expressão instituição, em que você vê o culto centrado no homem. Você vê cânticos, por exemplo,
que se você olhar, ele não fala do Senhor. Ele fala no seu bem-estar. Estão entendendo? Cultos em que a pessoa vai até o culto para ficar, eu ouvi uma expressão, uma espécie que era mais ou menos assim, para ficar melhor. Motivacional. Não que, não que o adorar o Senhor Deus não encha você de motivações excelentes para a tua vida. Claro que sim. Mas o teu propósito primeiro não é esse, mas Deus vai te encher com isso aí. Agora, se você for exclusivamente, abre aspas, para ser abençoado, só no sentido de eu vou sair daqui melhor, mas não é bem essa. Você está indo prestar culto ao Deus verdadeiro, ao Deus que se fez homem e morreu pelos seus pecados, e você é indigno, e você está aqui de forma bondosa e pode adorar a Ele e ser consolado, sair para casa. Que coisa boa, entenderam? Então, existem cultos assim. Existem cultos que são entoados canções que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Então, essas coisas que eu dei exemplo aqui antes, são mais complicadas. Vamos pegar a coisa que a gente enxerga mais fácil. A gente não vai tolerar isso aí. Ok? Então, há a possibilidade, inclusive, irmãos, preste bem atenção, de igrejas que não são, vamos dizer assim, que não pregam o Evangelho. Misericórdia, quem sou eu para dizer essas coisas? Aí ele fala de falsa religião. Por quê? Porque o que você tem que falar aqui? Você tem que falar que você é pecador, que não tem solução para você, não é isso? Que Cristo morreu por aqueles que lhe pertencem, e se você quiser pertencer a Cristo, você tem que se arrepender dos seus pecados, olhar para Cristo. Ele é a sua referência, você é discípulo dele. Estão acompanhando? Isso tem que ser dito. Algumas igrejas, entre aspas, se fala muito de um psicologismo. Não sei se tem algum psicólogo, não é uma ofensa. Não é uma ofensa, mas assim, é uma questão de fazer a pessoa se sentir bem. Volto a dizer, a palavra de Deus, exposta, segundo, conduzida pelo Espírito, vai fazer você se sentir bem. Ela vai consolar, ela vai edificar, ela vai tratar você. Mas tem gente que quer falar coisas agradáveis, é mais uma palestra motivacional. Então, rejeitamos isso. Isso é falsa religião. Não tem evangelho aí. Então, a gente tem que enxergar esses elementos de cultos estranhos e a gente tem que ser intolerante. Essa aplicação é bem simples, né? Aquelas outras mais complicadas, a gente vai pisando em ovos aí, né? Vai com cuidado, né? Vai com cuidado. Bom, o que ele pergunta aqui, o que quer dizer tolerar uma religião falsa? Aquela religião falsa é aquela que viola o segundo mandamento, portanto é pecado. Okay? Então aqui ele já é bem duro. Isso aqui já é um comentário do Gerhard Voss. Né? Continuando, vamos continuar. Essa primeira parte vamos passar, vamos superar. Os pecados proibidos do segundo mandamento são, continuando, vimos aqui a questão do culto, da religião falsa, de inventar elementos que não existem, de ficar fazendo coisas, a gente vê isso, a gente vai ficar fora disso. Ok? Ok? Agora, quais são? São fazer qualquer representação de Deus, de todas ou de qualquer uma das três pessoas, quer interiormente em nossas mentes, quer externamente, em qualquer tipo de imagem ou semelhança de alguma criatura, e toda a adoração dessa representação, ou de Deus nela, ou através dela. Os irmãos já ouviram falar de um filme chamado Ben-Hur? Esse filme é baseado num livro escrito por um homem era um general, uma formação curiosa, ele foi a pessoa que capturou o Billy the Kid, general, ele escreveu, eu não sei exatamente a história, mas esse homem escreveu Ben-Hur, e ele bebeu das escrituras para escrever o Ben-Hur. O primeiro filme Ben-Hur, isso que eu ia chegar, muito, muito bom aquele filme, no sentido
que todas as vezes que Cristo aparece, ele está de costa, ele está encurvado. Eles tomaram um cuidado enorme de não mostrar o rosto dele. Eu não acho recomendável, porque nós não sabemos exatamente como é que era a face dele, e penso eu, da maneira como ele é retratado, ele não era dessa forma. Eu não penso o Cristo dessa forma. Há quem defenda que aquela passagem de Isaías, não havia aparência nem formosura, se refere a ele na cruz, mas eu penso que não, e muitos eruditos que não. Ele realmente não tinha nada de especial no rosto dele, nada de especial. Nada, nada, nada. Lembram que na hora que os guardas do templo chegam para prendê-lo, quem é ele? Misturado com os outros, né? Quem é? Qual deles é? E aí o Judas teve que identificá-lo com um beijo. Então ele não tinha uma aparência especial. E aqui eu abro de novo um parêntese. Lembro dos dois anjos lá de Ló? E que eles tinham uma aparência especial. A Bíblia não diz como, mas eles tinham uma aparência especial. Interessante isso. E que aqueles homens que cercaram a casa lá, viram que eles... Alguma coisa, a Bíblia não diz o que é. Eu não sei o que é. Ninguém sabe se eram muito altos, se eram muito brancos ou muito negros, se os olhos, sei lá, mas eles tinham alguma coisa diferente. Mas, do ponto de vista das Escrituras, não havia aparência, nem formosura, não havia nada que agradasse. Há, inclusive, quem defenda, preste bem atenção, que a estatura deveria ser próxima de 1,50 m, muito longe daquele homem grandão que muitas vezes alguém projeta. Tem um livro chamado Operação Cavalo de Troia, já leram? Que coloca Cristo de um jeito assim. Bom, é melhor a gente não mexer com isso aí, ok? O Voz ele recomenda. Agora ele fala o seguinte, que há uma diferença entre você fazer uma imagem, você se prostrar para ela, e você colocar numa gravura. Também ele não recomenda a gravura, mas ele falou uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, entenderam? Mas o ideal é a gente usar a sutileza do Ben-Hur. Eu acho que poderia fazer a peça teatral, e eu não sei, alguém que poderia instalar um capuz, alguma coisa, ou sei lá, poderia pensar alguma coisa nesse sentido. Não, eu estou só aqui viajando. Deu um branco agora. Ah, tá. Acho que foi Aldous Huxley, que escreveu vários livros de ficção científica, não sei se foi ele, e eu não sei se foi ele ou se foi outro autor, um chip, alguma coisa que tinha um desenho meio esquisito, elaborado, virou num século, muitos séculos depois, um elemento de adoração. Vocês estão entendendo? Uma coisa que era um pedaço de circuito elétrico virou... É uma crítica que o escritor faz. E nós não podemos cair nessa. Nós não adoramos, abre aspas, a Bíblia. Nós adoramos o verbo, a palavra que se fez carne. Ok? A palavra que se fez carne. Mas o livro eu posso jogar no lixo. Mas a palavra que está aqui, ela sai e ela me confronta. Esses irmãos estão entendendo. Porque eu fui na casa de uma pessoa, de um irmão, a Bíblia estava aberta no Salmo 23 para poder... Ele vai falar aqui superstições, inclusive evangélicas. Ok? É outra coisa que ele fala aqui, que a gente tem que fugir dessas coisas. Vamos lá. Eu já li esse pedaço. Eu não vou ler os textos. Eu acho que não precisa. Precisa? A gente tem Romanos lá. Lembra de Romanos? Eu vou ler aqui, eu tenho separado aqui, eu leio rapidamente Romanos aqui. Cadê? Agora perdi aqui. Romanos 1, que fala lá de imagens, né? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-os por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, como aves, quadrúpedes e répteis. Ok? Então, não vai dar para terminar, eu vou terminar em 5 minutos, Márcia. Tá? Eu vou terminar em 5 minutos. A pergunta continua,
Eu peguei um consolidado aqui, eu posso até passar para os irmãos aqui. Aí, a terceira parte da pergunta, ela fala de superstição. Existe no meio evangélico? Veja só, é como aplicação para nossas vidas. Mas, eventualmente, existe. Né? Eu vou falar aqui, sabonete santo, Então, a gente tem... Sei lá. Não, então aqui está tranquilo. Eu acho que nós não temos essa dificuldade com relação a essas coisas aqui. Aí, simonia. O que é simonia? É você vender, a ideia de vender uma função eclesiástica por dinheiro. Então, em algum momento, alguma igreja aconteceu isso. Para que alguém fosse nomeado numa posição melhor, um bispo, alguma coisa assim, ele pagava para ter esse direito. Isso aqui, com a gente, nem pensar, ok, irmãos? Eu penso. Agora, cuidado com a simonia indireta. Cuidado com a simonia indireta. Por questões de dinheiro, fazer tratativas. Entenderam? Que Deus nos guarde dessas coisas, né? Uma outra expressão que usa aqui na pergunta é sacrilégio. Vocês sabem o que é sacrilégio? É tratar alguma coisa sagrada como se fosse profana. É você fazer uma piadinha com uma parte da palavra, esse tipo de coisa. Isso aqui, eu penso que nem pensar entre nós, né? Eu acho que é bem tranquilo entre nós. Ok. Irmãos, agora, para a gente encerrar aqui, preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós não estamos livres dessas coisas. Que Deus tenha misericórdia. Essa questão de superstição também, que Deus nos proteja em relação a isso. Ok? Porque é meio que uma tendência, me parece não, é bíblico, né? O homem, ele é inclinado para essas coisas esquisitas. Então, que a gente possa ser guardado pelo Senhor nesse sentido. Os pecados proibidos são estabelecer, aconselhar, mandar, usar, aprovar de qualquer maneira culto religioso não instituído pelo próprio Deus. Fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou qualquer das três pessoas. Inclusive, isso aí é outra polêmica. Lembram da pomba da sarça, né? Toda adoração dada a ela, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventados e adotados por nós. Agora preste atenção para a gente encerrar. Aí tem um detalhe complicado. Quer recebidas por tradição de outros. Cuidado com as santas tradições evangélicas. Cuidado. Isso sempre foi assim. Eu vou dar uma cutucada aqui, né? Mas na boa, pessoal. A nossa referência é Cristo. Em algum momento da história, alguns povos tiveram algumas virtudes. Os morávios tiveram, os puritanos tiveram, mas nem todos os puritanos eram referência, nem todos os morávios, com certeza não. Ok? Então, cuidado com as tradições. A gente fica, porque lá atrás, porque era assim, cuidado com isso aí. E ele usa, e adotados por antiguidade, de costume. Isso aí desde sempre foi assim. Isso é a nossa tradição. Olha as Escrituras e verifica se de fato deve ser assim. Ok? Aí ele coloca, mesmo que seja de boa intenção. É uma tradição, é antigo e é de boa intenção. Ok? Então acho que a gente pode parar aqui. Essa polemizou, mas foi tranquilo. Saímos em paz. Quê? A gente continua. No domingo que vem é a eleição, né? Dá para continuar mais na frente. Ok? Porque a outra pergunta, a próxima, ela é, vamos dizer assim, ela cola nessa aqui. Vamos orar então? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. Que não sejamos condenados naquilo que entendemos que é errado, que não está de acordo com a Tua palavra, Pai.
que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir no bom sentido da intolerância em relação àquilo que está em desacordo com as Escrituras Sagradas, Pai. Nos dá essa inflexibilidade, Pai, mas ao mesmo tempo nos protege de tradições, nos protege de superstições, de quaisquer coisas, Pai, que não sejam ligados à Tua Santa Palavra, Pai. E pedimos aqui, Pai, perdão, Pai, porque eventualmente podemos ser, talvez em algum momento até pretensiosos, Pai, mas somos pecadores, indignos, Pai. E sabemos que só a Tua bondade, o Teu amor, o Teu cuidado é que poderá nos dar paz, nos consolar, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.